Se tu não tem identidade, se tu não tem rosto, se tu não sabe quem tu é contaminado pelo esgoto massificado. Sejam todos bem-vindos a Capas com Duplo Sentido, volume 3, e eu começo não com uma capa, mas com o logo de uma banda, que é o Judas Priest, né? Então a gente tem nesse logo aí alguns elementos um pouquinho peculiares, né? Aquele serrilhado embaixo das letras não lembra uma navalha, né? Que também é a capa de um dos álbuns, poderia ter usado aquela, né? O British Steel. Então a gente tem aí uma lembrança aí que remete o simbolismo de uma navalha. A gente tem o T, que lembra uma cruz, né, referente a Judas e o cristianismo, mas tem um outro elemento no meio desse logo que me chama a atenção, e quando eu vi isso, o meu senso de quinta série não conseguiu se controlar e eu dei muita risada. Vocês conseguem enxergar alguma coisa diferente, alguma coisa peculiar, alguma coisa que chama a atenção no meio do logo do Judas Priest? Vou dar um tempinho para vocês conseguirem adivinhar, mas o meu lado e o meu instinto de quinta série já está dando risada. Mas o que tem no meio do logo do Judas Priest é um homem com as mãos no joelho, né? Um homem agachado com as mãos no joelho. Então ali o P e o I parecem um boneco daqueles de banheiro, né? Aquela silhueta daqueles bonequinhos de banheiro. E aí nós temos um homem agachado. Quem seria esse homem agachado no logo do Judas Priest? E aí a quinta série toma conta, né? Então, começando o vídeo já comprando briga, né? Puxando briga com os fãs de Judas Priest. A gente tem um homem abaixado e eu achei assim uma coincidência e uma curiosidade fantástica. Isso tá bem no meio do logo da banda, né? Eu acho que não foi intencional, eu acho que não foi de propósito, mas é uma daquelas curiosidades da vida que a gente acaba, né, percebendo, né? Eu levei anos até me dar conta. Provavelmente é simplesmente, né, talvez um efeito Mandela, alguma coisa que estava sempre ali, a gente nunca percebeu que estava, né? Mas então nós temos no logo do Judas Priest um homem abaixado com as mãos no joelho. The Police com Ghost in the Machine, né? O fantasma na máquina. E aí a gente tem aqui aqueles números de relógios digitais ali dos anos 80, mas a princípio, segundo diz a lenda, esses números são, né, quando tem esses formatos assim meio estranhos é porque deu erro, né? Então seria o fantasma na máquina, que deu algum erro no circuito ali. Mas dizem aí que esses três símbolos seriam os três integrantes da banda e seus cortes de cabelo, né? Então ali o Sting com seus cabelos espetados ficaria no meio e os outros dois integrantes, né? Eu até peguei uma imagem aqui para mostrar, né? Que seriam uma representação dos membros, mas eles dizem também que o logo dessa capa, se virado ao contrário, ficaria 666, né? Eu acho que é, né? Claro, tá ali, né? Tem o 6 ali, então a gente consegue ver aqui o 666, né? Mas eu acho que eles estão esticando demais essa tradução, assim, né? Essa interpretação. Mas isso era muito clássico na época de álbuns, capas, da pessoa olhar o disco, né? Olhar a capa enquanto escutava o disco. Então é interessante o que as pessoas enxergam. Vai ter outra capa aqui também que tem uma mensagem subliminar ali que eu não consegui enxergar direito, mais ou menos, mas na época provavelmente as pessoas falavam muito. E aí nós temos os Beastie Boys com License to Ill, né? Na verdade seria License to Kill, a licença para matar, mas o License to Ill seria a licença para adoecer. E o ill era uma gíria antiga ali para aquilo que é doente, mas é o doente no sentido de descolado, né? Então isso aqui é muito doente, né? Então aquela coisa, uau, doentio, né? Então aquela coisa que, né? Expressões ali dos anos 90, 80, né? Que as pessoas usavam para descrever algo, né? Então a época das gírias, até nem sei se hoje em dia tem tantas gírias assim, né? Mas eu acho que os anos 80 e 90 foram gírias muito mais específicas, assim, né? Então, License to Ill, License to Kill. E aí aqui a gente tem a mensagem subliminar, que é 3MTA3 do lado do logo da Def Jam, que era a gravadora, né? Só que se tu ler de trás pra frente tá escrito Eat Me, né? Me coma, né? Mas não é, pra nós em português fica estranho, né? Mas o Eat Me é tipo, né? É que nem eles têm ali o Kiss My Ass, né? Beije meu traseiro, né? Então o me coma é mais ou menos isso, né? Não é o cara ser comido numa posição passiva, não é o cara ser comido ou numa posição do logo do Judas Priest, mas na verdade é tipo assim, me coma, vem cá, né?
não tô nem aí. É uma coisa meio tipo assim, de desdém, desleixo, né? Então, eles provavelmente ali não deviam estar muito satisfeitos com a Def Jam e botaram esse easter egg ali, né? Essa mensagem subliminar na capa do disco. E essa não é a única capa que tem uma mensagem para as gravadoras. Falando nela, a gente tem The Beatles com Yesterday and Today. Então aqui a gente tem eles que estavam ali indignados com a gravadora da época que estava modificando as... Isso era muito comum também nessa época, né? O AC/DC também tem isso. A gravadora pegava e tinha a versão britânica e a versão americana. Então o que era lançado na Inglaterra e na Europa era diferente do que era lançado na América do Norte ou no Brasil. Então a gente tinha essas diferenças entre regiões. E aí os Beatles estavam meio de cara que a gravadora ficava modificando os lançamentos e os discos deles e resolveram botar essa capa, né? Onde eles são ali os carniceiros, né? Então eles matam bebês enquanto eles, né, têm carnes de gado ali, ou seja, eles estão sendo carneados pela gravadora, né? É uma capa literal, mas que acaba sendo muito horrível, né? E tem aí essa alfinetada. E aí quando a gravadora se deu conta que era isso que eles estavam fazendo e queriam sabotar, né? E aí Beastie Boys tem o sabotagem, né? A gente vê essa ideia de que eles queriam mesmo era boicotar a gravadora e fazer uma capa horrível, e eles sendo os Beatles ia vender de qualquer jeito, né? Então, mais um artista que usa uma capa, e isso aqui é uma época em que as capas eram muito importantes. Então a gente vê que eles estavam fazendo isso, né? Esse boicote e essa coisa para sacanear a gravadora é muito, né? Era uma posição de rebeldia, né? Na época era um simbolismo muito forte. Tu gastar uma capa de disco, que era algo muito importante, né? E tinha a mídia física, que as pessoas iam na loja olhar e comprar, e aí tu gastar essa capa com uma imagem horrível, né? Então isso aí era uma coisa muito forte para a época e um simbolismo, né? Aí que os caras ousaram fazer, né? Hoje em dia o que tu botar numa capa não faz diferença nenhuma, mas naquela época era muito mais importante e causava um impacto muito maior. E aí, óbvio que a gente não pode deixar de trazer músicas cristãs, né? Então hoje eu tô para ofender todo mundo, né? Então mas é muito engraçado que na sua inocência sempre tem algo muito malicioso nessas capas de pessoas, né, com músicas cristãs, né? Então, The Faith Tones, né? Então aí os tons da fé. Então essas moças aí com seus penteados muito peculiares têm o seu disco é chamado Jesus Use Me, né? Jesus me use, né? Então é tão inocente, né? É tão inocente. Eles querem ser usados como aqueles que vão deixar, né? E ser instrumentos de passar a palavra divina, né? E não tem nada de errado com isso. Mas ao mesmo tempo a gente tem, né, um mundo malicioso que consegue ver que ser usado por Jesus pode ser interpretado de várias outras maneiras, né? Então acho que sempre no capas de duplo sentido provavelmente vai aparecer alguma música, né, gospel cristã, porque eles sempre têm capas que o nome fica muito malicioso em sua inocência. E aqui a gente tem o Queen com o The Miracle. Essa capa é muito interessante porque, assim como a gente falou no Megadeth, aquela capa do Euthanasia era muito bem feita pré-Photoshop. Então ela era anos 90, mas o Photoshop não tinha sido inventado ainda quando o Megadeth lançou aquele álbum. E aqui no Queen também. Aqui é final dos anos 80 e a gente tem uma capa com uma produção de imagem e de design muito bem feita, né? Isso aqui não parece ter sido, e eu nem faço ideia de como é que eles fizeram. Talvez já existia algum tipo de computador ou algum tipo de software que fez isso na época, ou combinaram muitas e muitas imagens com aerógrafo, que era o jeito que eles faziam na época, né? Mas aqui é uma capa que usa a tecnologia para te causar esse impacto estranho, né? De colar os rostos dos membros da banda, mas não é simplesmente movido pela tecnologia. O simbolismo por detrás dessa capa é que eles não queriam dividir as composições do álbum. Eles queriam de ser vistos como uma entidade só, e aí todos os membros terem o valor igual na hora de criar as músicas. E eu acho muito interessante que talvez isso não transpareça quando a gente olha essa capa, porque ela tem uma coisa um pouco grotesca, né, de eles serem colados ali, aglutinados, né? Mas ao mesmo tempo ela é muito bem feita e ela tem, né, essa ideia de a banda ser um só, né? Mas eles estão colados de uma forma quase que grotesca, assim, né? Ao mesmo tempo que a tecnologia, e aí talvez a evolução da tecnologia na época, estava muito bem feita, né? E isso aqui, provavelmente, para quem viu essa capa na época, deve ter sido um impacto muito grande. Ao mesmo tempo que a gente tem os Beatles com a ideia de um impacto rebelde,
para chamar a atenção. Aqui a gente chama atenção por um efeito que não era nada comum na época, né? O que me lembra também o clipe do Michael Jackson de Black or White, né? Que as pessoas se transformavam o rosto ali, né? Enquanto elas dançavam, só que feito em vídeo, que também para a época era algo ali muito mais, né, inovador, né? Era algo muito surpreendente tu ver a pessoa ser transformada. E o curioso é que a gente olha essa imagem hoje e ela ainda é muito bem feita e muito bem produzida, assim como aquele efeito ali de transição do clipe do Michael Jackson, que também, né, sobreviveu muito bem à evolução do tempo. E aí nós temos Steely Dan com Can't Buy a Thrill, né? Você não pode comprar uma emoção. E aqui ganha como capa horrível, né? Então a gente tem ali um lábio com desejo mordendo aquelas minhoquinhas de açúcar e ao mesmo tempo que a gente tem uma casca de banana. Nós temos ali prostitutas enfileiradas, né, na frente de um hotel e a gente tem um cara, né, levemente, talvez o que seria musculoso para a época, né, com uma mulher pendurada nos ombros dele com um vestido aberto, né? Então a gente vê ali um vestido com um pé e uns letreiros luminosos, então você não pode comprar emoções, né? Mas ao mesmo tempo as emoções estão sendo oferecidas. Então assim, capa horrível, né? Ao mesmo tempo que a gente pode às vezes se divertir com algumas coisas mais inocentes e o lado sexualizado do rock faz parte, aqui a gente tem uma capa completamente horrível, né? A ideia de... seria um Can't Buy Me Love dos Beatles, né? Já que a gente está falando deles, né? Não pode comprar o amor, mas aqui na verdade você não pode comprar a emoção. Talvez o amor possa ser comprado? Não sei, né? Mas é uma capa simplesmente horrível, com um duplo sentido, nem tão duplo sentido assim, né? E o Steely Dan, né? O Dan pode ser a ideia de o nome próprio, né? O Dan, que vem de Daniel, né? Um apelido para Daniel. E o Steely é aquele cara que ele é metálico, né? Ele é duro, ele é de ferro, né? E aí ele não pode comprar emoções, né? Então, ao mesmo tempo que a capa mostra, né, uma rua com prostitutas, né? Então, capa horrível, né? Com um duplo sentido muito mal feito. Então, duplo sentido, às vezes, pra gente analisar essas capas, também tem a ver com capas que não conseguem passar a sua mensagem, né? Eu acho que, assim, como eu falei, o rock and roll e a sexualidade andam de mãos dadas, mas tem maneiras muito boas de se mostrar isso e tem maneiras como essa capa que são horríveis. E a gente tem uma capa que é um trocadilho infame. Hoje tá bem diversificado o conteúdo, né? Então a gente teve ali uma quinta série, a gente teve capas de mau gosto, a gente teve a inocência dos cristãos e agora a gente tem aqui capas com trocadilho, né? Então o Rush tinha o Moving Pictures, que eu acho que é um padrão muito bom de trocadilho, que funciona muito bem. E aqui a gente tem o R.E.O. Speedwagon, que é uma banda muito boa. Tem músicas muito boas do R.E.O. Speedwagon, principalmente nos anos 70. Anos 80 eles ficaram muito melódicos, querendo emplacar baladas e sucessos pop. Mas nos anos 70 tem coisas muito boas do R.E.O. Speedwagon. E aí a gente tem essa capa horrível, né? Que é You can't tune a piano, but you can't tune a fish. Então você pode afinar um piano, mas você não pode pescar um atum, né? Mas aí o que é o trocadilho? Tune a piano, tune a fish, né? Então, tune é a ideia de afinar, tune a fish, né? Tuna, atum, tune, afinar o peixe, né? Então, você pode, né, pescar o peixe ou afinar o peixe, e aí eles põem a imagem literal, que é horrível, de um peixe com um diapasão na boca, né? Por sinal, né, eu tenho um diapasão, então tá aqui, né? Para quem não conhece, era assim que se afinava as coisas antigamente, né? Então tu batia o diapasão, botava ele no ossinho do ouvido e aqui tem uma nota específica. Se eu não me engano, esse diapasão é em Lá. 440 Hz. Então era assim que os caras afinavam quando não existiam afinadores, né? Então o peixe aí tá engasgado com o diapasão, capa horrível. E aí nós temos o Chick Willis com uma capa muito safada, assim, de novo, né? Sexualidade não tem problema nenhum no rock and roll, mas aí a gente tem aqui o Chick Willis dizendo Stoop down baby, let your daddy see, né? Então se agache, né? Stoop down é agachar, né? Então ali, como a moça tá fazendo, né? Então se agache bebê, deixa o seu papai enxergar, né? Então, tipo, totalmente maliciosa a capa, né? E não é nenhum trocadilho, né? E não é nenhum duplo sentido, né? Então, assim, o bebê e o papai é totalmente errado, totalmente horrível, e ele com uma cara de safado. É horrível com essas capas, né? O cara não conseguia nem fazer um trocadilho, mas aquela clássica frase que eu não sei quem falou, sexo vende, né? Então, rock and roll, principalmente aqui, né? Chick Willis, eu vou chutar que é anos 50, né? Então aqui, bluseiro, com uma semiacústica, né? Totalmente ele
apelando pro estilo, né? Então, Elvis Presley e os bluseiros lá dos anos 50 começaram, né? O Elvis já mexendo seus quadris e as letras sexualizadas do blues, né? Sempre teve e sempre fez parte do estilo, mas geralmente tinha alguma coisa um pouquinho mais sutil, né? Ou um trocadilho, às vezes quase que inocente, né? Na ideia de passar as suas letras mais sexuais, mas aqui ele tá sendo direto, né? Te agacha aí que o papai quer ver, né? Então, horrível essa capa, né? E aí nós temos a mensagem subliminar, né, do Mob Rules. Mob Rules era o disco com o Dio, quando ele assumiu aí os vocais do Black Sabbath, né? Então Mob é o bando, né? Então quando o bando tá tomando conta, né? E aí a gente tem aquela imagem satânica no meio da capa, né? Tem um diabão ali que eu acho que eles até usaram na capa do Heaven and Hell depois, né? Não com as freiras, mas quando eles fizeram o projeto Heaven and Hell, tem um diabão bem parecido com esse, né? Que tá aqui, essa figura, né? Bem no meio da capa ali tem um diabo. Mas a gente tem aqui o que é legal é tipo assim, tá, né? Quando o bando toma conta, né? Vira ali uma violência, né? O satanismo toma conta, tem sangue no chão, tá todo mundo, né, uniformizado, né? Então essa coisa de ser tomado por esse pensamento massivo e a destruição, né? Tá tudo a ver com heavy metal, né? Até aí a gente não julga, né? E tem uma cruz pendurada ali, né? Então do lado, mas o que dizem é que nessa capa tá escrito no chão ali na água Kill Ozzy, né? Então mate o Ozzy, né? Então quando essa capa, como eu falei, né? O Black Sabbath já estava tocando com o Dio e aí teve uma mensagem subliminar escrita Kill Ozzy, né? Então se der um zoom nessa parte, fica bem aqui embaixo, bem nessa parte aqui. Fica onde eles diriam, né? Acho que aqui dá para ver mesmo, de longe dá para ver que parece que tá escrito Ozzy, né? Mas aí dizem que o Kill tá escrito por aqui assim, né? Eu não enxergo, mas se a gente der um zoom, dizem que, né? Tá aqui, dá para ver bem direitinho. Ozzy, né? Até dá pra ver, né? 2 Z's aqui e talvez um Y por aqui. Até parece, né? Mas aí o Kill estaria por esse outro lado aqui. O Kill estaria aqui, assim, né? Então aqui seria um L e um K meio escondido. Eu não sei, eu não enxergo, né? Se vocês conseguem enxergar ou conhecem essa história de que a ideia seria, né, escrever matar o Ozzy, deixa embaixo nos comentários, né? Eu não enxergo essa mensagem subliminar, apesar de que o Ozzy aqui até dá pra ver, né? Tem um Z e meio que um Y, assim, né? Então, essa parte parece, né? Mas clássico ali, Mob Rules do Black Sabbath, com mensagens subliminares. E esse aqui é uma época também, como eu falei nas outras capas, as pessoas passavam muito tempo observando, né? Então, às vezes, tu olha tanto a capa que tu acaba, principalmente com as pedras ali, os reflexos que tem, são muitas coisas misturadas, né? Então, se tu cerrar os olhos, se tu ficar olhando muito a capa, tu acaba enxergando coisas onde não tem, justamente por esse padrão repetitivo das pedras e dos símbolos e do sangue, né? Então tem muitas coisas que, para quem tá viajando, né? Principalmente nos anos 80, né? Que a gente tinha uma inocência, né? Apesar da capa ser meio gráfica, né? A gente tem uma inocência, né? E as pessoas não terem rosto, né? Então a multidão, ela acaba perdendo a identidade e a pessoa fica sem rosto, né? Ela é só parte de mais um, né? E o que eu achei bem interessante, né? Que eu concordo totalmente, isso é o cara que tá aqui, tá aparecendo no cantinho, Carl Jung, né? A pessoa que não tá trabalhando no seu individual, ela acaba sendo tomada pela massa. E o que a gente tem aqui? A cara dessas pessoas que a gente não enxerga nesses capuz tem o mesmo formato e o mesmo simbolismo desse bueiro que despeja uma sujeira esverdeada, né? Então, ou seja, se tu não tem identidade, se tu não tem rosto, se tu não sabe quem tu é contaminado pelo esgoto massificado. E eu concordo totalmente, assim. Então, né, consegue enxergar aí o Kill Ozzy, que está escrito nessa capa. Eu só enxergo o Ozzy, né? Então tem uma menção ao Ozzy, mas o Kill eu não enxergo. E assim termina Capas com Duplo Sentido, volume 3. O que acharam aí do logo do Judas Priest e as mensagens subliminares, né, e escondidas de indignação nas capas desses álbuns que a gente apresentou hoje? Como sempre, se tiver uma sugestão, pode deixar embaixo nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.